Fala pessoal, chegamos finalmente à nossa última aula de responsabilidade civil do Estado, aula 10.3. Eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo porque, assim como vocês, eu às vezes também deixo acumular algumas coisas e a gente está em semana de prova e de atividade de presença, então não deu muito tempo para preparar essa aula antes. Mas agora tudo em ordem. Vamos começar então. Primeiro slide. Como que funciona? Essa aula basicamente vai se tratar para o método mesmo, o processo, para que você, depois de sofrer um dano da administração pública, receba o valor indenizatório. Então, primeira coisa, o que é indenização? É montante pecuniário, dinheiro, que vai traduzir o dano que você sofreu. Você foi atropelado, sofreu algum dano moral, teve algum bem apreendido de forma errada, teve alguma decisão judicial em seu desfavor que te manteve preso por muito tempo, de forma equivocada, caiu em um bueiro, vai juntar todas aquelas aulas que a gente já viu, as diferentes formas que a administração tem para causar um dano, as responsabilidades, os danos por omissão, enfim, por isso que eu deixei essa aula separada, que é depois de tudo que a gente já viu, de todas as formas que tem da administração pública causar um dano particular e quem iria causar esse dano, quem seria o agente responsável, contra quem que você deveria ingressar, enfim, chegamos aqui às formas para você receber o dinheiro da tua indenização, beleza? Primeiro ponto também, os meios, como que você vai receber a indenização? Existe a forma administrativa, na qual você formula um pedido indenizatório ao órgão competente, da pessoa jurídica civilmente responsável, formando-se um processo administrativo. O exemplo que eu coloquei ali é o exemplo clássico também para essa questão, o DPVAT. É o seguro por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O que vocês têm que saber da via administrativa? Ela não é a via comum, até a via certa, digamos assim, para que você receba a indenização da administração pública. Mas então por que pode o DPVAT? Porque o DPVAT está previsto em lei. É expressamente consagrado o que é o DPVAT, quando que ele vai ser concedido, o procedimento para o particular requerer o DPVAT. Não vai funcionar assim para qualquer tipo de indenização. Um policial acabou violando a sua integridade física, alguma coisa nessa linha, que não acaba atingindo uma esfera mais ampla, digamos assim. Como que você vai chegar lá na porta do Estado, nesse caso responsável pela Polícia Militar, e pedir uma indenização por danos morais, ou danos físicos, danos estéticos? Como que vai funcionar isso? Você vai fazer um acordo extrajudicial ali com quem? De que forma? E se você não ficar satisfeito com esse valor depois? É uma incoerência, não tem como se admitir esse tipo de pagamento por parte da administração pública. Em razão do quê? Do princípio da legalidade. A administração pública só vai poder fazer, e isso aqui inclui o pagamento de indenizações, quando ela tiver cometido um dano, ela só vai poder fazer o que está autorizado em lei, o que está expressamente autorizado em lei. Não estando previsto em lei, ela não pode agir, né? Então, por isso que você tem que acabar, em regra, recorrendo à via judicial para receber a indenização da administração pública. Daí o foro vai depender da pessoa jurídica. Se é uma empresa pública ou uma autarquia federal, foro competente é Justiça Federal. Se é uma sociedade de economia mista, foro competente é Justiça Estadual. Basicamente, não sendo aqui a regra que seja a Justiça Estadual. Qual é o prazo prescricional para que você, particular, ajuize uma ação de reparação de dano, de indenização contra o Estado? Existe uma discussão muito forte, que para alguns é de 3 anos e para alguns é de 5 anos. Como que funciona essa discussão? Os que defendem que é de 3 anos o prazo se baseiam no artigo 1º desse decreto que eu coloquei ali de 1932, que diz basicamente que todos os valores que a União, o Estado e o Distrito Federal, basicamente que a Fazenda Pública esteja devendo a título de reparação, devem ter o prazo prescricional de 5 anos. Tá? 5 anos
com base no decreto de 1932. E os que defendem 3 anos? Eles se baseiam no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, uma lei nova. E por que eles falam isso? Porque, além de ser uma lei nova, posterior, também trata da reparação civil. Ela utiliza esse termo. A reparação civil se dará, tem prazo prescricional de 3 anos. Então, eles defendem que a reparação civil, por ser essa matéria específica de uma lei posterior, acaba abrangendo também as indenizações contra a administração pública. Acontece que esse não é um entendimento consolidado. O José Carvalho Filho ele é filiado a esse entendimento. Eu vi algumas decisões nesse sentido, mas esse não é um entendimento consolidado, unânime na jurisprudência. Esse recurso especial que foi julgado pelo STJ em 2012 era o recurso representativo do incidente de recursos repetitivos. E por julgamento unânime, o STJ entendeu que deveria ser aplicado o prazo quinquenal, ou seja, o prazo de 5 anos que está previsto no decreto de 1932 para ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Basicamente, o argumento foi que é uma norma específica voltada para as indenizações contra a administração pública, não importa a natureza delas. E as questões de reparação civil, de natureza essencialmente civil, daí seguem o prazo de 3 anos. Tá? Então, prazo de 5 anos que vocês têm que lembrar, reparação civil em face da administração pública. Reparação do dano ainda, sujeito passivo da lide. Quem que vai estar no polo passivo? Logicamente, seguindo lá o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, respondem pelos atos que seus agentes causarem a terceiros, né, as pessoas jurídicas de direito público ou as pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público. Então, o que a Constituição está dizendo? Quem vai estar no polo passivo é a pessoa jurídica responsável pela indenização do dano que foi causado ao particular. A questão que se tem aqui, e que gera muita divergência, é o ajuízo contra a pessoa jurídica, contra o agente ou contra os dois? Como que vai funcionar? No sentido de que você tem que ajuizar, vou seguir a pergunta que vai ficar mais fácil pelas cores que eu coloquei ali. Pode ajuizar diretamente contra o agente estatal causador do dano sem a presença da pessoa jurídica? Em vermelho está quem entende que não, que você tem que ajuizar somente contra a pessoa jurídica. Nesse sentido é o STF, e o Eli Lopes, o Diogo Figueiredo e o Marcos Chucrala. No sentido de que você pode ajuizar, inclusive, contra o agente que causou o dano, tendo a jurisprudência do STJ, que caminha nesse sentido, e ele é doutrina do José Carvalho Filho, Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Silvia Zanella de Pietro. Cara, o que eu posso dizer para vocês? Com base no que eu estudei, nessas decisões que eu dei uma lida e na doutrina, a questão realmente é muito divergente. O STF e esses autores que estão em vermelho, eles basicamente se filiam à linha da dupla garantia. O que seria essa dupla garantia? É no sentido de que o particular, ingressando contra o Estado, tem a segurança jurídica e até financeira de que ele vai receber o dinheiro, caso ele realmente tenha sofrido um dano de responsabilidade do Estado. No sentido de que, e também eles alegam que a Constituição Federal trata diretamente da responsabilidade das pessoas jurídicas. Então você tem a administração pública, as pessoas jurídicas, também de direito privado, prestadores de serviço público, os agentes e os particulares. A relação entre essas pessoas e os particulares é objetiva. E entre os agentes dessas pessoas e os particulares é subjetivo. Por isso que até para fins de segurança e de solvência, você tem que o legitimado para estar no polo passivo é a pessoa jurídica, tá? É quem está aqui em cima, não os agentes. No sentido de que essas pessoas também podem estar no polo passivo, seja de forma individual, digamos assim, ou em consórcio com as pessoas jurídicas, com a administração pública. Vem o STJ e os doutrinadores que estão em verde. Eles alegam, basicamente, que não tem uma restrição clara para você fazer isso,
que a administração, que a Constituição, ao estabelecer a possibilidade de você ajuizar contra o Estado, estava te dando uma segurança, né, jurídica, como eu já expliquei, mas ao mesmo tempo não estava dizendo não ao seu direito de ação. E o seu direito de ação te autoriza a também processar o agente responsável. Além disso, eles também argumentam que a questão da indenização com relação a esse agente vai ser mais célere, porque você não vai precisar estar sujeito ao sistema de precatórios para receber essa indenização, tá? Mas basicamente tem essa divergência que vocês precisam ter em mente. Então eu coloquei uma sugestão de artigo, está no site do Conteúdo Jurídico. Ele explica muito bem isso, coloca várias decisões de exemplo que basicamente trazem esses argumentos que eu expliquei para vocês, mas é bom para pegar ainda mais o conteúdo. Bom, e daí como que vai funcionar a questão da denunciação à lide? O que é denunciação à lide? De uma forma bem rápida aqui. É quando você está em litígio com alguém e esse alguém, que vai acabar tendo que te pagar, caso perca a ação, alega que na realidade não deveria ser ele que fosse o responsável pela indenização, mas que o responsável é uma outra pessoa. Essa outra pessoa que vai ter que te indenizar. Então, você denuncia a lide para caso você perca a ação e tenha que indenizar essa pessoa, o juiz já ali nos mesmos autos faça com que você receba a indenização dessa pessoa que foi denunciada à lide. E daí vem essa questão. É um poder-dever ali, como que vai funcionar para a administração pública realizar a denunciação à lide do agente público que causou o dano? Ali, pessoa jurídica responsável ré no processo deve ou pode denunciar a lide ao servidor que provocou o dano. Com base no artigo 125 do novo Código de Processo Civil, você tem o termo admissível para a questão da denunciação à lide. Então, é admissível a denunciação à lide aquele que estiver obrigado a indenizar o prejuízo do vencido, em ação regressiva. Qual que é o problema que se tem aqui? E que, inclusive, o José Carvalho Filho diz que, para ele, é o entendimento correto. É que, denunciando a lide, você vai colocar mais uma pessoa no processo, não vai? Então você vai ter um problema de celeridade. Como que vai funcionar a questão probatória? Não vai acabar tendo um novo litígio dentro da ação? Então isso vai prejudicar a resposta que o judiciário daria ao particular. E com base nisso, né, que você tem ali no artigo 122, parágrafo 2º do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que a responsabilidade do servidor para com a administração pública deverá se dar em uma ação regressiva à parte, separada, e não por via da denunciação à lide. E esse é o entendimento que a maior parte da doutrina entende correto. Você não pode trazer a questão do litígio entre Estado e agente público para a mesma ação em que o particular está processando o Estado por um dano. O que eu percebi aqui? Uma certa incoerência com os mesmos doutrinadores que defendem isso e que admitem a presença no polo passivo do Estado com o agente público, que admitem esse processamento dos dois por parte do particular. Por essa questão da celeridade. Você vai ter um litígio que o particular basicamente não tem nada a ver, ele simplesmente tem direito à indenização, e ele vai ter que aguardar o deslinde desse litígio para receber a indenização dele. Então é um problema a mais que se teria, por isso que a denunciação à lide aqui, o José Carvalho Filho diz que entende que não é o caso, mas enfim, só uma visão crítica. E daí tem essa súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que diz que em ação de indenização ajuizada em face de pessoa jurídica de direito público, não se admite a denunciação da lide ao seu agente ou a terceiro. Só para mostrar também um entendimento diferente. O direito de regresso. Como que ele funciona? Muitas vezes se fala em ação de regresso, mas como o José Carvalho Filho explica em algum momento aqui, o termo técnico correto é uma ação de indenização normal. Você tem um direito regressivo, que está ligado ao fato de você ter pagado um valor para alguém, sendo que, na verdade, o responsável pelo dano causado a esse alguém não era você, e sim um terceiro. Então, você tem um direito de regresso contra esse terceiro que se dará por via de uma ação indenizatória. Mas também é normal, nenhum problema em falar ação de regresso. Daí, vamos lá.
o José Carvalho Filho diz, primeiro, né, para você fazer com que o agente responsável indenize, seja a administração ou o próprio particular, é necessário que se verifique a presença de dolo ou culpa, pois, como eu já expliquei, diferentemente da relação que o Estado tem com o particular, que é de responsabilidade objetiva, em razão da teoria do risco administrativo, a questão com o agente é uma responsabilidade subjetiva, que depende da presença de dolo ou culpa. Tá. Daí, primeira coisa, o direito de regresso exercido da administração em face do agente, que é o... A gente não está mais tratando aqui do particular, em como o particular vai receber o dinheiro, não. Aqui a gente já está falando, o particular recebeu o dinheiro da administração pública e agora a administração pública quer pegar do agente que causou esse dano. Como que ela vai fazer? Pode ser pela via administrativa, entre um acordo com o agente e Estado, e daí uma peculiaridade que eu tenho no livro do José Carvalho Filho, que eu acho que é um dos principais pontos que tem que se lembrar quando se fala em via regressiva no meio administrativo, é que você pode descontar direto da folha salarial a indenização desse agente que causou o dano. Em regra não pode, mas você pode caso ele expressamente concorde com isso, caso haja previsão em lei de um desconto que pode ser dado na folha para este fim, e caso seja assegurado, logicamente, o contraditório e ampla defesa que tem que ter em todo o processo administrativo. Essa é a peculiaridade da ação regressiva na via administrativa. E na via judicial, como eu comentei, se fala que ação regressiva, o termo técnico correto seria uma ação de indenização, porque o regresso indica o direito de ação. Você tem o direito de regresso. E pressupõe que já tenha havido prévio exercício do lesado contra a administração pública. Então, um particular foi lesado, a administração pública pagou, a administração pública entende que tem um agente responsável por isso, que ele tem dolo ou culpa, e ela vai exercer o direito regressivo contra esse cara. Tá. Interesse de agir. Em que momento vai surgir esse direito de regresso, esse clique que a administração vai falar, eu tenho que pegar o dinheiro desse agente que causou o dano. O STJ entende que você não precisa aguardar o término da ação indenizatória contra o Estado. Não precisa transitar em julgado, você não precisa pagar a indenização particular para ir contra o agente, que isso pode ocorrer de forma simultânea. O José Carvalho Filho, no entanto, entende que e parte da doutrina entende que o correto seria você guardar primeiro o efetivo prejuízo do Estado. O que seria isso? O Estado efetivamente tirou do patrimônio público e pagou o particular. A partir daí, ele pode ingressar com uma ação em face do agente público. Algumas legislações até regulamentam esse tema, como a Lei 4.619 de 95, que fixa prazo de 60 dias contados do trânsito em julgado da sentença condenatória para que o Estado ingresse com essa ação. E qual que é o principal argumento, e que eu concordo com o José Carvalho Filho nesse caso, é que você pode causar um enriquecimento ilícito, indevido para o Estado, caso ele acabe ingressando com essa ação indenizatória sobre o particular, sobre o agente público, antes de ter um trânsito em julgado, antes de ter um efetivo prejuízo. Primeiro, qual que vai ser o valor que o Estado teria que ter pago na ação contra o particular? De que forma? E questão de juros, correção monetária também. E caso se verifique que, na realidade, ele nem deveria ter pago nada, e foi lá e já pegou dinheiro do agente público. Então tem essa questão mais doutrinária que critica essa possibilidade do Estado exercer o direito de regresso, enquanto ainda não transitou em julgado a ação indenizatória que está ali com o particular e o Estado. E qual que é o prazo prescricional, em regra, para que a administração pública vá atrás dos seus agentes pelos danos que eles causaram? Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Cabe à lei fixar os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente que provoquem prejuízo ao erário, como essa lei que eu coloquei ali, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Quando ele fala aqui em ação de ressarcimento, ressalvadas, antes dizendo que a lei deveria fixar prazo, se ele fala que está ressalvada dessa fixação de prazo as ações de ressarcimento, significa que as ações de ressarcimento são imprescritíveis.
Mas o STF, em julgamento de 2018, entendeu que essa imprescritibilidade, a qual o parágrafo 5º está dizendo, se aplica somente para casos de improbidade administrativa praticados com dolo. Ou seja, os atos, em geral, de reparação civil estão sujeitos à prescrição. A regra é a prescritibilidade do direito do Estado em receber a reparação dos seus agentes. E daí vem a questão da regra do Código Civil, porque a partir do momento em que você não está ingressando com uma ação de reparação contra o Estado, não vai se aplicar aquele decreto de 1932, porque ele diz que são as dívidas do Estado, da Fazenda Pública. No caso, a dívida que é exercida pelo direito de regresso por parte do Estado não é do Estado ou da Fazenda, é de um particular, que é o agente público. Então, ele está sujeito ao prazo prescricional trienal, porque ele cometeu um ato de reparação civil comum. Ele não está sujeito ao decreto de 1932, porque ele não é a Fazenda Pública. Aquele prazo de 5 anos, não confundam, é de quando você quer a reparação direto do erário. Quando a administração quer a reparação do servidor, do agente público, ele é visto como um particular. Então, se aplica o prazo de 3 anos para prescrição. Algumas questõezinhas para finalizar. Ministério Público de Minas Gerais, prova de 2013. Os atos jurisdicionais típicos não geram responsabilidade civil objetiva do Estado. Qual será um ato jurisdicional típico? Sentença. Sentença que coloca um cara na prisão sendo que ele não deveria ter sido preso. A gente já viu isso. Gera, sim, direito de indenização. Responsabilidade objetiva do Estado. Alternativa B. O servidor encarregado do controle interno de determinado órgão público que tomar conhecimento de prática de irregularidade deverá comunicá-lo ao TCU, ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade subsidiária. Por que essa alternativa está errada? Porque a responsabilidade é solidária. É isso que diz o artigo 51 da Lei Orgânica do TCU. Exatamente nesse sentido, só teria que mudar a palavrinha subsidiária por solidária. Como que eu vou saber um artigo da Lei Orgânica do TCU? Realmente, você não precisa saber o artigo para saber que essa questão está certa, que essa questão está errada. Porque, vamos por partes. Um servidor encarregado do controle interno de um órgão público percebe uma irregularidade. Então, teve uma irregularidade que causou algum dano e um agente que está dentro desse órgão, que é encarregado da sua administração interna, verifica e não fala nada. Como que a responsabilidade dele vai ser subsidiária se ele é responsável diretamente pelo controle e pela fiscalização desse órgão, das questões internas desse órgão? Então, não teria sentido ser uma responsabilidade subsidiária. É responsabilidade subsidiária do causador do dano e do agente superior, que também é responsável pela fiscalização. Tá? Alternativa C. Os notários oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros. Na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros, no caso notários oficiais de registro, direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. Basicamente, o que são notários e oficiais de registro? São aquelas pessoas que recebem denegação para exercer a atividade notarial, basicamente trabalhar em cartório. E preposto é um funcionário. Então, a partir do momento que um notário, um oficial de registro ou um preposto causam um dano, eles são responsáveis por esse dano. Os notários e oficiais de registro, como eles têm essa titularidade da atividade que lhes é delegado, são os responsáveis pela atividade cartorária, são responsáveis pelo cartório. Se um preposto, um funcionário, fez com que essa instituição, digamos assim, indenizasse um particular, os responsáveis por ela vão ter o direito de regresso contra os funcionários. Tá? Alternativa D, a responsabilidade objetiva estatal não atinge os danos causados a terceiros por agentes das agências reguladoras de serviços públicos. O que é uma agência reguladora?
É uma autarquia. É uma autarquia que consegue exercer não só uma atividade do Estado, como também uma atividade de controle, de fiscalização sobre os particulares. Exemplo disso é a ANEEL e a Anvisa, que além de exercerem ali a fiscalização, a supervisão da atividade elétrica, no caso da ANEEL, e ali das políticas de medicamentos, no caso da Anvisa, de política sanitária, elas também conseguem interferir na órbita do particular, estabelecendo diretrizes, normas, proibições, enfim. E como são autarquias, são pessoas jurídicas de direito público, respondem sem nenhum problema lá para o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Última, é correto afirmar que a morte de detento por colegas de carceragem deve ser reparada pelo Estado em razão do dever constitucional de guarda, exonerando-se a administração da obrigação de indenizar nem pode restar inequivocadamente demonstrada a ausência de culpa dos agentes carcerários. Um exemplo disso daqui seria, basicamente, que quando um preso acaba se matando ou acaba sendo assassinado por outro, enfim, digamos que fique evidenciado que não teve qualquer dolo ou culpa, né? Por mais que culpa aí na modalidade negligência, principalmente, seja muito forte nesses casos dos agentes carcerários, mas digamos que realmente não teve dolo ou culpa desses agentes. E acabou tendo algum dano sobre algum preso. Como que a administração pública não vai responder? Lembram na última aula lá que a gente viu sobre as omissões, os danos por omissão? Você tem as omissões específicas, que estão ligadas a uma responsabilidade objetiva, e as omissões genéricas, que estão ligadas a uma responsabilidade subjetiva. A subjetiva é aquela lá da culpa anônima, que você não consegue perceber realmente quem que é o responsável, o agente público responsável pela fiscalização, pelo exercício de determinada atividade, ou pela falta de serviço, né, que faltou um serviço ou um serviço foi mal executado. E você comprovando isso, comprovando que deveria ter sido exercido, ser prestado determinado serviço, fica evidenciada essa culpa na modalidade de omissão genérica, responsabilidade subsidiária, porque você tem que comprovar essa culpa. Tá? Na questão da responsabilidade objetiva, na omissão específica, está ligada a quando o Estado ele tem aquela órbita visível ali, ele está muito próximo, como eu dei o exemplo lá em outro vídeo, das ações dos serviços que ele tem que prestar. E um exemplo melhor que se tem para isso é ali a responsabilidade do Estado sobre um estabelecimento carcerário. Ele colocou as pessoas lá, é um estabelecimento público, os agentes que estão trabalhando lá são agentes públicos, então é uma responsabilidade muito determinada do Estado em prestar ali, proteger a integridade física, a saúde desses detentos. A partir do momento que ocorre alguma morte, ainda que não seja diretamente culpa do Estado, é possível sim a indenização na modalidade de omissão. Então a administração não vai se exonerar caso fique demonstrada a ausência de culpa ou dolo dos agentes carcerários. Em nenhuma hipótese. Porque mesmo não havendo dolo ou culpa, vai ter um não fazer ali, faltou a administração fiscalizar melhor, faltou ter um agente público a mais, faltou ter alguém naquele horário olhando aquela cela, entendeu? Faltou alguma coisa. Era uma missão específica que tinha que ter alguém ali e não tinha. Tá? Então ela sempre vai estar porque é uma responsabilidade objetiva, independe da previsão, da verificação de dolo ou culpa. Alternativa B. A responsabilidade civil do Estado funda-se no risco administrativo, até que está certo, decorrendo aí a responsabilidade objetiva, que não pode ser invocada em caso de licitude da ação administrativa. Falso. Muitas ações lícitas do Estado ensejam sim a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar. Um exemplo que eu dei em um dos vídeos sobre responsabilidade é daquela autarquia federal que era responsável lá pela fiscalização, pelo estabelecimento de diretrizes até financeiras no setor sucroalcooleiro, e ela acabou baixando os preços, tabelando mesmo, e causou um prejuízo bilionário para muitas pessoas privadas que trabalhavam com uma questão ali da produção de álcool. E isso foi uma medida lícita, né, uma interferência legislativa, normativa de uma autarquia federal, que fez parte da administração pública indireta,
mas que causou um dano, e daí decorre sim a responsabilidade objetiva. Ela pode ser invocada no caso de licitude da ação administrativa. Bom, alternativa C. Inclusive, isso aqui vai ser até a regra, né? A gente espera que a administração sempre esteja agindo licitamente, mas é fato que é impossível também, infelizmente, o Estado nunca cometer nenhum equívoco. Então, muitas ações que estão eivadas de uma legalidade na sua essência, na sua origem, vão acabar causando algum prejuízo ao particular. Alternativa C. Fundada na teoria do risco integral ou do risco social, a Constituição da República que já corta tudo. O risco integral é aquela que não admite nenhum excludente. Então, você tem desde uma responsabilidade exclusiva do particular, aquele exemplo que ele se atira na frente de uma viatura e que o Estado mesmo assim vai ter que indenizar. No caso é isso mesmo. Você não tem essa teoria. A teoria que está na Constituição da República é a teoria do risco administrativo, que admite sim as excludentes. Também tem aquele caso dos particulares que acabaram ultrapassando um sinal que estava mal sinalizado, então a princípio seria responsabilidade da administração pública, mas foi comprovado que eles estavam acima do limite de velocidade, aí é a responsabilidade deles. Se fosse a teoria do risco integral, a gente simplesmente falaria, o Estado tem que indenizar tudo. Como a gente está na teoria do risco administrativo, que admite esses excludentes, vai ter uma compensação das culpas ali e um abatimento no valor da indenização por parte do Estado. Mas tem as hipóteses de risco integral? Tem. Os casos dos danos ambientais e dos danos por atividade nuclear. Última alternativa, tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato converte-se em subjetiva, pelo qual se exige dolo ou culpa, esta numa das suas três vertentes, negligência, imprudência e imperícia, não sendo, entretanto, necessário individualizá-lo, dado que pode ser atribuído ao serviço público de forma genérica a falta de serviço. Cara, o que eu posso dizer para vocês depois de a gente ter visto tanta coisa específica sobre ato omissivo específico e ato omissivo genérico, que no específico é responsabilidade objetiva, que no genérico é responsabilidade subjetiva. O que eu posso dizer é que isso aqui está mal escrito e que vai ter muita questão assim, porque como a gente viu, a doutrina e a jurisprudência se batem um pouco, achando que tem divergência, não sei o que, mas na verdade é essa separação. Então, essa seria certa, primeiro porque todas as outras estão bem erradas, mas vamos lá, vamos tentar entender por que ela está certa. Ato omissivo do poder público. A responsabilidade civil por tal ato converte-se em subjetivo. Aqui já fica meio confuso, porque você tem os atos omissivos de responsabilidade civil ou objetiva, que não necessariamente precisam se converter em qualquer forma de responsabilidade subjetiva, que não está nem aí, o particular não está nem aí para verificação de dolo ou culpa. Mas vamos lá. Um ato omissivo, a responsabilidade civil converte em subjetiva. Daí, beleza, que se exige dolo ou culpa, isso sim é responsabilidade subjetiva. Não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, realmente, né, você não precisa verificar certinho qual a modalidade de culpa, dado que pode ser atribuída ao serviço público de forma genérica, a falta de serviço. Daí aqui até dá para entender o que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, você não precisa individualizar necessariamente se foi dolo, se foi culpa por imprudência, negligência ou imperícia, porque caso você simplesmente verifique a falta de serviço, a culpa anônima que está ligada àquela omissão genérica, você já verificou a culpa, entende? Então, nesse caso da omissão genérica, a verificação da culpa não está nesse sentido de individualizar certinho qual é a modalidade da culpa. Não. Você só precisa verificar a falta de serviço, a culpa anônima, ou ali um serviço mal prestado, um serviço que está com uma prestação retardada, nesse sentido. Então é por isso que essa questão está certa, ela poderia ser melhor redigida, mas é isso aqui mesmo, não tem muito também o que fugir. Bom, a gente encerra as aulas de responsabilidade civil do Estado aqui, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem nos comentários ou mandem no direct lá no nosso Insta. Agradeço pela atenção e até a próxima aula. Falou!